Converso com Eniose Cuquier, que é cientista político, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing e que está no nosso estúdio em São Paulo. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua presença. O senhor acredita que estamos diante de uma nova guerra? Esse é um fato concreto, quase? Boa noite, Leilani. Bom, com certeza a situação está se deteriorando muito rápido e parece que não vai ter volta. Os americanos estão num beco sem saída, a pressão da comunidade internacional, a opinião pública sobre esses ataques, usando armas químicas, é muito forte. A Síria já chega a 100 mil mortos. Não é uma situação fácil, mas, por outro lado, nenhuma das opções são opções também fáceis de se lidar, porque por mais que você tenha uma intervenção, a gente não sabe o que pode acontecer depois dessa intervenção, as repercussões são imensas. Nós temos 1 milhão de casos aí, se a gente pensar em Iraque, Afeganistão, Líbia, todas as possíveis intervenções não necessariamente produziram mais paz ou mais ordem, e ao mesmo tempo ficar parado diante de um massacre no nível que a gente está vendo ali na Síria é complicado. Normalmente o que a gente tem que prestar atenção é sobre que lente nós queremos analisar essa intervenção ou como lidar com esse problema. E a gente pode olhar do ponto de vista moral, e aí, sem dúvida, fica claro o que se fazer. O número de mortos diz, e o uso de armas químicas é inaceitável. Mas tem um ponto de vista legal, e no ponto de vista legal necessariamente não anda junto com o ponto de vista moral na esfera internacional. E aí, do ponto de vista legal, a gente precisa de uma autorização do Conselho de Segurança, a menos que a comunidade internacional esteja disposta a passar sobre o Conselho e agir por conta própria. E além disso, mais importante talvez, é o ponto de vista prático. O que uma intervenção visa alcançar? Qual é o objetivo dessa intervenção? O objetivo é matar o Assad? O objetivo é enfraquecer o exército do Assad? O objetivo é destruir as suas armas químicas? Enfim, sem um objetivo claro, você numa guerra sempre acaba em maus lençóis. Então é preocupante, os americanos acham que não tem isso claro, qual seria o objetivo dessa ação militar ainda. Isso costuma levar a situações piores do que a própria intervenção. No Iraque o objetivo não estava muito claro, na Líbia a gente não tem uma ordem até hoje, no Afeganistão o objetivo era muito amplo, enfim. Então a intervenção por si só ela ainda pode gerar muitos outros problemas. Pois é, exatamente em relação a essa questão do objetivo que eu queria falar agora. O que exatamente o presidente Barack Obama ou os Estados Unidos querem dizer quando eles falam que a ação não vai ser para derrubar o ditador Assad, mas uma resposta ao uso dessas armas químicas, que eles têm enfim, foi assinado um protocolo contra armas químicas entre vários países, né? A Síria tem um dos maiores arsenais químicos do mundo, é um dos poucos países que não assinou, não faz parte da Convenção de Armas Químicas. E os americanos não sabem muito bem, porque no começo da conversa ou da discussão dos estrategistas americanos sobre o que fazer nessa intervenção, se falou em atacar o estoque de armas químicas. Mas a gente sabe que um ataque a um estoque de armas químicas pode criar mais contaminação, vai mais gente morrer, ou pode facilitar o acesso a outros irem lá e roubarem essas armas que supostamente algumas delas estão colocadas em bunkers, né, ou em abrigos embaixo da terra. Então isso facilita que outros grupos tivessem acesso a esse tipo de arma. Então, hoje parece que a discussão está guinando um pouco, mudando de lado, e estão saindo da ideia de atacar o arsenal químico e indo muito mais para talvez enfraquecer os meios de que o Assad tem de como entregar essas armas. E aí, de repente, destruir os seus helicópteros, enfim, atacar outras instalações militares. Mas a preocupação é não ir muito longe para não totalmente destruir o Assad e deixar o país numa situação mais anárquica, talvez. Isso seria complicado. Vale lembrar que na guerra do Iraque, quando os americanos invadiram, a primeira coisa que eles fizeram foi desmantelar o exército iraquiano. Isso, posteriormente, favoreceu muita violência, muita anarquia no país e desordem. E o próximo passo seguinte foi recriar o exército iraquiano. Então, por mais que o Assad seja uma força destrutiva no país, quanto mais se desintegrar qualquer tipo de ordem possível ali dentro, o vácuo de poder vai ser muito grande. O pós-intervenção pode ser um cenário de guerra civil de muito mais longa.
Queria te fazer uma pergunta a respeito dessas questões que você falou ainda agora, sobre questões morais, questões legais e práticas desse ataque. Como fica a questão, enfim, moral e política, agora com essas últimas notícias de que os Estados Unidos, os próprios americanos, teriam conhecimento e teriam ajudado o Saddam Hussein no Iraque no momento em que ele usou armas químicas? Então, isso coloca o peso, talvez, moral nos Estados Unidos de fazer alguma coisa maior. Então, os americanos estão preocupados ou pensando, bom, eu tenho uma responsabilidade moral, eu acabei apoiando um regime que usou armas químicas no passado, agora eu não posso ficar imparcial aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, do ponto de vista moral, fica muito claro que algo tem que ser feito. Armas químicas são armas de destruição em massa. O próprio exército americano tem um estudo na qual, se armas químicas fossem usadas por terroristas, poderia matar até 2,5 milhões de pessoas. Então, quer dizer, é um tipo de armamento que foi banido, é alguma coisa não aceitável, ainda mais usando contra a sua própria população. Por esse lado, os americanos teriam que fazer alguma coisa, até para o ponto de vista da sua reputação, porque o Obama veio a público e disse, desta linha vermelha você não pode passar. E aí, quando o Assad ou os rebeldes, a gente ainda não tem certeza exatamente quem usou, mas o fato é que foi usado, e aí o Obama ele coloca em xeque a sua reputação, a sua credibilidade. E isso mexe com a moral, a reputação moral dos americanos, e por isso demanda uma ação mais contundente, uma intervenção. Eniose Cuquier, muito obrigada pelas suas explicações. Teremos aí alguns próximos dias de muita tensão para ver o que vai acontecer. Uma boa noite para você, obrigada.